Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas que estão aí acompanhando o nosso trabalho, acompanhando o nosso canal. Hoje trago um trabalho um pouco diferente para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre projeto de textos, tá? O que é um projeto de texto? Quando a gente fala sobre redação, tá? Os professores de redação, os manuais de escrita, os livros didáticos falam muito sobre projeto de texto. E eu acho que essa imagem aqui ela é muito significativa, porque eu comparo um projeto de texto tipo uma planta de um prédio, uma planta de uma casa, de uma construção, tá? O que é o projeto? É enxergar a obra antes dela acontecer. De tal modo acontece na redação também. O projeto de redação, o projeto de texto, é visualizar ele antes que ele aconteça. Então, assim, o que é um projeto de texto? O projeto de texto é a organização prévia que efetuamos antes de começar a escrita, tá? Então, assim, como é que a gente define isso? Ora, é a organização prévia, aquilo que eu organizo antes de começar a acontecer. É os passos que eu penso nesse texto antes de ele ser um texto de verdade, né? Antes de ele começar a ter ideia de causa, ter ideia de consequência, enfim, né? É uma organização prévia. E quais são os passos que eu preciso caminhar antes de ter um texto? Bom, primeiro passo, a leitura da proposta de redação. Por que é tão importante a leitura da proposta de redação? Porque é a partir dela, galera, que eu vou ter compreensão completa do que o tema está me pedindo. Então, antes de eu criar um projeto de texto, eu tenho que saber exatamente o que significa essa proposta. Tem um outro vídeo que eu fiz para vocês, que se eu não postei, vou postar na sequência, que fala sobre a leitura da proposta de redação e por que é importante e como eu faço essa leitura. É importante que vocês assistam essa aula, tá? Bom, é no projeto de texto que eu vou levantar as causas que serão empregadas no desenvolvimento. Pet, todo mundo fala muito dessa tal de causa do texto. Ah, eu preciso estudar a causa, de que forma acontece, né? Mas eu nunca entendi bem o que seria essas causas. Bom, veja só, querido. Um texto dissertativo argumentativo, ele só existe se houver uma discussão de um problema. Sendo um problema sempre tem uma causa, um motivo, aquilo que evidencia. Então, na redação, basicamente, tu vai selecionar duas causas. Por que duas causas? Porque tu vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento, que é o espaço em que tu vai desenvolver essa causa. Então, tu vai escolher antes de começar a escrever, e aí, galera, é um erro fatal na redação, tu terminar teu primeiro desenvolvimento e não saber o que vai no segundo desenvolvimento. Isso é um erro fatal. Eu preciso que tu saiba tudo isso, o que vai no desenvolvimento 1, vai no desenvolvimento 2, antes de começar a escrever. Já sei, prof, eu vou trabalhar então com a causa 1 e com a causa 2. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Agora, amor da minha vida, tu vai para a segunda parte, que é a seleção de exemplos, tá? Esses exemplos, obviamente, tem que conversar, tem que se comunicar com a causa. Tá, ô Pet, e se eu escolher uma causa que eu não saiba exemplo? Bingo, meu coração! Você escolheu uma causa errada. Então você só pode escolher causas para trabalhar ao longo do teu texto se para elas tu tem exemplos. Tu consegue comprovar tais causas, tais problemáticas. Por exemplo, não adianta eu falar no tema violência contra o idoso que uma das causas é a ausência da lei, se eu não sei exemplificar que o Estatuto do Idoso não aborda ou não tem uma punição mais severa para crimes cometidos contra os idosos. Faz sentido isso para vocês? Então, gurizada, prestem atenção nisso, tá? Depois disso, obviamente, tu vai fazer já a organização de um outro elemento que é extremamente fundamental para a nossa redação, que é a organização da intervenção. Então, assim, percebam, tá tudo amarrado em tudo. Eu escolho duas causas, para essas duas causas eu tenho que ter exemplos, e para essas mesmas duas causas eu preciso ter uma intervenção, porque daqui a pouco não adianta eu trazer
Novamente, exemplo, que a violência contra o idoso acontece porque não há leis rígidas e eu não tenho exemplo. Ou eu tenho um exemplo, mas daí não sei criar uma intervenção. Então, tudo está ligado a tudo nessa parte. Pet, então deixa eu ver se eu entendi. Eu só preciso de 2 causas para escrever a redação? Exato, meu amor, é exatamente isso que eu estou tentando te explicar. Por que só 2? Porque na introdução, tu vai fazer o quê? Tu vai apresentar as 2 causas. É o momento que tu faz a apresentação. Então, eu vou dizer quem são elas, por que eu penso que são elas, e aí por diante. No desenvolvimento, por sua vez, você vai desenvolver cada uma em cada parágrafo. Então, se lá na introdução tu disse que é a ausência de leis agravado pela falta de educação, no primeiro tu vai falar sobre a ausência de leis, o segundo sobre falta de educação. A conclusão, por sua vez, vai trabalhar o quê? A intervenção, tá? Você vai apresentar a intervenção para as causas que tu escolheu. Olha só, então. Bapete, eu achei que eu tinha que escolher 20 ideias diferentes para debater no meu texto, mas então são poucas ideias. Sim, galera, você só tem 30 linhas. Então, é preferível que você trabalhe com poucas ideias, mas de forma precisa. Tá, ô Pet, mas se o tema da redação não for um problema, o que eu faço nesse caso? Galera, não existe o tema de redação não ser um problema. Se a frase tema de redação do Enem não te ofertar um problema imediato, cria uma. Pet, me dá um exemplo. Te dou. Efeitos da lei seca. Foi tema, inclusive, da proposta de redação de 2014 do Enem. Pet, a lei seca é uma coisa boa, e agora? E agora, galera, se o tema é bom, tu vai te fazer a seguinte pergunta: o que falta para ser melhor ainda? Então, o tema, obrigatoriamente, sempre vai ter que ser um problema, ok? Faz sentido para vocês? Bom, dando continuidade não, encerrando então nosso vídeo, esse desenho aqui, esse gráfico, ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer para vocês. Eu tenho aqui um repertório, que é a ideia que começa o texto, por exemplo, vamos supor que tu começou teu texto citando a Constituição Federal, a ideia de retomar aqui no final, mas o mais importante está aqui, tese A, tese B, causa 1, causa 2. Perceba, eu desenvolvo aqui, e essa mesma ideia é solucionada aqui. Ora, no outro exemplo, B desenvolve aqui e faz uma intervenção aqui. É um desenho simples, mas que ilustra muito bem os caminhos que tu tem que fazer na tua redação. Bom, essa é uma primeira reflexão sobre o que é projeto de texto. Espero que você tenha compreendido, claro, que a prática vai te levar à perfeição e à execução desse projeto de texto. Tá bom, queridos e queridas? Esse era então o nosso trabalho. Um beijo para vocês no coração de cada um. Bons estudos e seguimos na luta.